Quantos querem ouvir, continuar ouvindo Deus falar? Digam amém, irmãos. Então você vem nessa quarta-feira ao lugar certo. Deus tem uma palavra para você. Essa semana eu tenho tido algumas experiências que me faz refletir sobre da brevidade da vida. Com a nossa vida, Tiago tem razão que diz que é como um sopro, é uma neblina. Você está sorrindo, feliz, contente, e de repente aquela notícia, né? Aquele diagnóstico, uma situação, e a gente... Vou dizer uma coisa que eu já ouvi e aprendi. Só pensa que acontece com os outros. Só pensa que acontece com outra família, com o povo, mas está acontecendo nesse momento. Eu moro em Tiúma. E eu passo todo dia, todos os dias, todos, pela UPA. Eu nunca vi um lugar para dar tanta gente. Cheio, direto. Muita gente, infelizmente, enfermas e muita gente doente. Aliás, disseram que nós estamos numa sociedade que está enferma. Homem doente, são tantas coisas. Aqui nós temos um atendimento médico, atendimento psicológico, e acreditem, a maioria das pessoas que procuram é para tratar problemas psíquicos, e a gente precisa estar em oração. A Bíblia manda lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Deus tem cuidado de você. O irmão não vai se ofender, não. Diga assim para seu irmão, Deus está cuidando de você. Diga para ele. Deus está cuidando de tudo. Amém? Deus está cuidando, não é? Está cuidando de mim e cuida de você também. E nesta noite, eu já li o Salmo 90, os irmãos que estiveram aqui comigo leram o Salmo, que fala sobre a brevidade da vida. Mas eu tenho um texto básico desta noite, bem conhecido meu, não sei se você já conhece, é possível que você já tenha escutado. Abra a sua Bíblia, vá, em Eclesiastes, por gentileza. Abra a sua Bíblia. Você que está em casa escutando também, pode. Você tem Bíblia, abra em Eclesiastes, capítulo de número 10, 9. Eclesiastes 9, capítulo 9 e o versículo 10. É um texto da sabedoria, livro da sabedoria, que fala sobre as oportunidades e a brevidade também da nossa vida. O tema desse sermão nesta noite é aproveitando as oportunidades enquanto é tempo. Aproveita a oportunidade. Por exemplo, você aproveitou a oportunidade de hoje estar aqui nesta quarta-feira. É um momento muito especial. Versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Leia, por favor, do jeito que vai na sua Bíblia. Vamos lá? Tudo quanto te vier a mão para fazer, porque na sepultura... Pai querido, obrigado por essa porção da tua palavra, que revela, Pai, uma realidade bíblica. A tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. A tua palavra também nos ensina que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois ver o juízo. Estamos com um texto, ó Deus, onde fala desta realidade também. Ó Pai, que o homem, ele tem seus dias contados aqui neste mundo. Por isso que também o sábio Moisés, ele falando sobre esse tema, ele diz: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias. Dá sabedoria para que possamos atingir ou alcançar um coração sábio. E a tua palavra nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, meu Deus, quantas vezes, ó Deus, não temos atentados para esse chamado, ó Pai. O chamado para buscar o Senhor é profético. Busque a Deus enquanto você pode achar. Invoque ao Senhor enquanto você tem oportunidade, enquanto você está perto. Pai, não estamos aqui por acaso, Pai. Há um propósito teu. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Se essa mensagem, ó Deus, está sendo proclamada nesta noite, tem um propósito, ó Pai. E a tua palavra não volta vazia, mas produz um efeito em cada coração, ó Pai.
tudo quanto vier na mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura onde tu vais, diz a tua palavra, lá não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meu Deus, obrigado, ó Pai, por essa palavra, ensina-nos a entendê-la no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Deixa eu contar uma experiência a você, real, viva, minha, pessoal. Eu poderia contar aqui de vários exemplos bíblicos, mas o meu pai, ele foi diácono dessa igreja por muito tempo. Aliás, ele foi o diácono fundador, um grande obreiro de Deus. Quem conheceu o diácono Abisaí Bernardes da Silva, conheceu um homem atuante, um homem presente, um homem que liderou diáconos, um homem que liderou patrimônio, era a área dele, e sobretudo, ele também era o homem das finanças dessa igreja. Era cuidadoso, zeloso, laborioso, trabalhava muito. E as pessoas diziam, esse homem não sai da igreja. E eu me lembro da aposentadoria dele, e ele disse assim, agora eu estou aposentado. Ele trabalhou durante a vida toda na CELP. Ele disse assim, agora que eu estou encerrando minhas atividades, depois de 35 anos, ele trabalhando naquele lugar, ele aposentou-se. Ele disse, agora o meu trabalho vai ser na casa de Deus. Ele encerrou, talvez tinha até a oportunidade de continuar, mas ele fez a opção de continuar, mas agora trabalhando, não para a luz ou a Neo Energia hoje, que bota, fornece, mas ele está trabalhando agora para o dono, que ele disse assim, eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo. E assim foi, irmãos, dedicado. Isso me inspirou. Aconteceu comigo também, depois de trabalhar durante 35 anos na prefeitura da cidade do Recife, como funcionário público, Deus me deu a oportunidade de me aposentar. E eu lembrei muito do meu pai, que eu estava naquele culto de gratidão dele aqui na CELP, aqui em Camaragibe. Na ocasião, o pastor Roberto Amorim de Menezes foi o pregador. E ele estava falando que a decisão do diácono foi sábia. A gente sabe que tem muita gente que se aposenta, mas agora é que vai trabalhar. Depois de aposentado, agora é que acumula emprego. Mas ele tinha um alvo. Ele foi chamado aqui para essa obra. E acredite, 2 congregações que ele tomou conta. Essa daqui do Timbi, que é filho do Cordeiro, e uma na Iputinga. Também foi a abertura na minha casa, na nossa casa, quando nós morávamos ali na Iputinga. Eu me lembro, quando chegava no dia de terça-feira, papai mandava colocar as cadeiras para o lado de fora. A gente tinha uma casa, um terraço, uma área grande, e eu colocava, eram uns que colocavam aquelas cadeiras, e tinha lá, começou uma congregação, ali no Caldeireiro, né? E ali aquela congregação, ela foi desenvolvendo, e meu pai ali deu abertura àquela congregação. E sabe de uma coisa? Deus honrou meu pai duplamente. Sabe quem é o pastor da congregação, que hoje é uma igreja lá? A segunda igreja batista da Iputinga? O meu irmão, pastor Salomão Bernardes. E depois ele ficou naquela congregação, não foi nada planejado, mas Deus ali, ele confiou a meu irmão, até hoje é pastor de lá. Aí lá vem papai para aqui, para Camaragibe, e trabalha nessa congregação, e trabalha, compra o terreno, e faz o trabalho. Sabe quem é o pastor daqui? O outro filho dele. Eu disse, será que se ele abrisse a terceira congregação, ia sair mais pastor? Porque Deus honra, irmão. Deus honra. E aqui, meus irmãos, eu fiquei pensando, sabe de uma coisa que eu fiquei pensando, porque eu estou contando testemunho? Porque meu pai partiu, mamãe, faz mais de quase 5 anos. E depois que ele partiu, nunca mais eu vi ele na igreja. Nunca mais eu vi ele arrumando as cadeiras. Nunca mais eu vi ele nas reuniões. Nunca mais eu vi meu pai na sessão, dando opinião, perguntando, mas acabou. Mas enquanto ele estava aqui, ele estava atuando o tempo todo. Muitas pessoas estão vivas, mas como tivessem mortas, não tem tempo de fazer nada. Não tem esse tempo. E sabe o que é que eu descubro? Eu fiz ontem uma cerimônia fúnebre e um dos choros de uma das pessoas estava lamentando a partida do seu ente querido. Ele não vou vê-lo mais. Aqui mais não. No dia da volta de Cristo todos nós veremos. Mas aqui nesse mundo não. Por isso que o autor sagrado, ele diz assim, ó, tudo que você puder fazer agora, faça. Conforme as tuas forças. Porque quando você descer a sepultura, acabou. O tempo é aqui e agora. Se puder, após o culto, empilhar as cadeiras, faça.
Porque depois que você partir, a gente não vai poder contar com você mais. Tem pessoas que nem chegam a morrer, mas ficam em cima de uma cama no hospital e a gente não pode contar mais. Às vezes nem chega a partir, mas fica em cima de uma cama vegetando, sem poder fazer mais nada. É cansaço, é enfermidade, é paralisia, é tanta coisa que acontecem. E não pode fazer mais nada. E alguns dizem assim para mim, quando eu vou visitar: pastor, quando eu ficar bom, eu volto para trabalhar. E alguns nunca voltaram. Você está com saúde? Você pode fazer alguma coisa? Faça. O texto diz aqui, ó: tudo que vier na tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Essa palavra aqui é de um sábio. Sábio Salomão. Após a vida de buscas e experiências, querendo entender a vida. A vida é complexa. E às vezes alguém diz que a vida é até estranha. A gente está aqui agora. Daqui a 24 horas a gente não sabe nem o que vai ser. Ou daqui a pouco. E ele concluiu que debaixo do sol, essa vida é passageira. E diz mais, cheia de incertezas. Você diz assim: amanhã, se Deus quiser, eu vou para o médico. Nem sabe se vai. E você chega lá e o médico adoeceu e não foi. Ou o médico ficou no trânsito, ou o carro do médico. Ninguém sabe o dia do amanhã. Sabemos o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. E aqui, meus irmãos, eu fiquei pensando nesse texto, quantas coisas que a gente diz: se Deus quiser, a gente faz isso ou aquilo, mas se Ele permitir, porque talvez a próxima quarta-feira eu não esteja aqui, nem você também, mas hoje você está. A gente não sabe o dia do amanhã. E esse texto nos ensina, porque, irmãos, ele chama a atenção, longe de ser um convite ao desespero. Não quer que o profeta, o sábio, não quer que ninguém fique desesperado, não. Ele apenas nos exorta a ter uma vida com propósito e diligência. A gente teve recentemente um culto na praça. Estou vendo ali Hermílio Vieira e outros irmãos, que houve uma mobilização. Tenha certeza que não desceu um anjo do céu para carregar a cadeira. Quem desce para pegar a cadeira somos nós. O irmão aqui inicialmente, ele falava sobre isso. Sobre a importância. Lázaro, vem para fora, mas antes tira alguém a pedra, por favor. O homem tem que ter participação. Tem gente pedindo emprego a Deus, mas fica em casa sem procurar. E ainda diz: eu estou esperando um anjo vir bater na minha porta para dizer, apareceu uma vaga. Anjo nenhum faz isso não, viu, irmão? Você vai ter que procurar, vai ter que pesquisar, vai ter que correr atrás. Meus irmãos, aqui, esse verso de Eclesiastes 9:10 é um chamado urgente. Sabe para quê? Para agir. Haja, para ação. Deus, Ele quer que a gente haja. Olha, tira essa pedra aí. Mas, Senhor, cheira mal 4 dias, tire a pedra. Mas, Senhor, está pesada. Se um não pode, junta 2, 3, 4, tira. Ah, a igreja amanhã vai fazer o mutirão à noite. Tem muita coisa para fazer. Para um só tem, para Mozart apenas tem. Mas se for os diáconos, os líderes e os irmãos, aí fica mais fácil. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Então aqui, meus irmãos, um lembrete de que a oportunidade é hoje, é agora. Teve um irmão que teve uma ideia brilhante, o diácono Claudion. Eu queria arrumar uma tenda, eu nem pedi. Quando eu vi a tenda chegou, eu disse: quem é essa tenda? Quem foi que pediu? Aí eu fiquei preocupado, liguei para um, liguei para outro, mas foi alguém que agiu. Ação. Ela não vê os anjos. Samuel, o anjo, vai ter culto à noite, pastor. E eu trouxe a tenda. Não, é os anjos daqui, é você e eu. Sabe, irmãos, e eu vejo nesse texto aqui, é um lembrete solene, que o tempo é hoje. As oportunidades que temos diante de nós são hoje. Aproveite a oportunidade que Deus lhe dá. Enquanto você pode. Vamos nos empenhar. Se você pode fazer, você faz. Nós vamos refletir sobre pelo menos 5 tópicos, 5 princípios, extraídos desse versículo só, viu? Desse versículo, é para que possamos viver com sabedoria, aproveitando a oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade enquanto é tempo. Aproveita a oportunidade enquanto é tempo. Primeiro lugar, as oportunidades, elas são do agora, hoje. Posso ouvir um amém?
Diz assim para teu irmão, Deus te abençoe, diz. Pronto, ele não viu não que ele virou de um lado, mas você chegou, você Deus te abençoe. Ó irmão, você está tendo uma oportunidade de abençoar teu irmão. De dizer Deus te abençoe. É uma oportunidade. Mas aqui eu fiquei pensando, tudo quanto tiver na mão para fazer, você pode fazer isso. Se você pode, faça alguma coisa. A primeira lição que o sábio Salomão nos ensina é sobre a disponibilidade e acessibilidade. Dois termos importantíssimos das oportunidades que Deus tem nos dado. Essas são necessárias. Não é necessariamente você fazer uma coisa grandiosa, né? Um evento grandioso ou distante, mas o que você puder, faça. Se você hoje, jovem, adolescente, pode ajudar sua mãe, quer ir lá, de repente, ir a varrer uma casa, a formar uma cama, faça isso. Não está no teu alcance? E por que você não faz? Tudo quanto tiver para fazer, faça. Deus, às vezes, coloca diante de nós, no nosso cotidiano, tarefas, encontros e responsabilidade que são portas para a sua bênção e para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Deus quer que você faça, que realize. Ele quer te usar. Às vezes em pequenas coisas, e Deus te usa. Muitas vezes, irmãos, e eu confesso que me chamou muita atenção, muitas vezes esperamos por uma grande porta aberta. E às vezes ignoramos que as pequenas tarefas que estão diante de nossas mãos, sabe qual é? Por exemplo, mandar um versículo para o irmão, consolar um amigo, dar uma palavra ao irmão de conforto. Sabe, Deus pode usar você nisso aí. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, honrar o pai e a mãe. Tem filho que aperreia o pai e a mãe sempre. O pai, certa vez alguém disse que filho é um investimento a longo prazo. E às vezes fica adulto e continua aperreando. E o filho deveria honrar, a Bíblia manda isso, honra teu pai e a tua mãe. Você pode fazer isso aqui agora. Coisa simples, oportunidade começa, sabe quando? Hoje. De ajudar a tua esposa. Chega em casa, ela vai sozinha para a cozinha, ou ela vai sozinha fazer tudo e você vai descansar. Ajuda! Quem está sentindo a presença de Deus, diga amém, irmãos. Eu vi a irmã catucar o marido agora, eu sei que foi Deus falando aqui. O homem às vezes fica acomodado. Olha, faça agora, começa aqui, comece hoje. A palavra de Deus não volta vazia. Agora faça o que tiver ao teu alcance. Se você puder, faça. Não negligencie o presente em função de um futuro hipotético. Se você sabe se vê ou não, faça aqui agora. A gente tem um cachorro e ele acostumou ele a comer à noite. E geralmente eu e Marisa passa o dia aqui. Ela está aqui. E à noite é hora de botar a comida dele. A gente chega em casa e vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Ela olha para mim, eu olho para ela. Se foi tu ontem, foi. Eu vou hoje. E eu preciso fazer alguma coisa. Não é? Então ela leva. Tu vai ou você, eu vou. Aí enquanto estás aí, tu faz uma tapiocazinha, tal, que eu vou lá ajeitar o cachorro, colocar água, botar comida. Irmão. Só quem faz é a esposa. Sabe quem faz é a esposa? O que é que tu está fazendo? Faça alguma coisa. Aqui agora. Tem essa oportunidade. Veja, irmão. Eu achei tão interessante. Porque esse texto, ele não só fala de oportunidade agora. Mas ele faz a exortação à ação. Faze-o conforme as tuas forças. Faze-o. Faça alguma coisa. Tem pessoas muito acomodadas. Está na zona de conforto. Não quer fazer nada. Misericórdia. E aqui, meus irmãos, este é o cerne desse mandamento, a ação. O conselho do sábio não é para contemplar, planejar infinitamente, esperar o momento perfeito. A ordem é a seguinte, direta: faça hoje. Faça agora. Obedeça a sua mãe agora. Obedeça a seu pai agora. Faça o que tiver de fazer agora. É uma ordem direta. A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta, faça. Está lá em Tiago 2,17. E a oportunidade sem ação é desperdiçada. Deus está falando com você nesta noite. Eu tenho visto Deus agir na minha vida. E as oportunidades precisamos abraçar. Meus irmãos, quantas vezes adiamos um perdão que precisa ser dado. E você depois perdoa. Um dia eu perdoo. E precisa ser hoje.
um amor que precisa ser demonstrado, um chamado que precisa ser obedecido. Deus chamou você faz tempo, mas sempre deixa para amanhã, fica adiando, e precisa ser feito hoje. O verbo faz-o é um antídoto contra a demora, o medo. Faça enquanto você tem a oportunidade. Deus nos chama para sermos agentes ativos no seu reino, não espectadores passivos da vida. Tem gente que fica o tempo todo só meditando no mundo das ideias e não parte para a ação. Eu vou limpar esse mato, está ficando grande. Amanhã eu limpo, depois eu limpo. Vou trocar essa lâmpada que está queimada, é a lâmpada queimada lá, ó. Daqui a pouco faz aniversário. Depois eu faço. Irmãos, isso é a realidade do nosso dia. Tudo que vier na tua mão para fazer, faça. Essa mensagem nos chama a reflexão, a buscar o Senhor. Mas em terceiro lugar, a gente percebeu aqui no texto a exortação, a ação. A gente viu que é a oportunidade de fazer aqui agora. Mas em terceiro lugar, a excelência no serviço. Agora veja, irmão, eu me lembro de um pastor, um deão, conselheiro de pastores no seminário, pastor Nizam Bahia, e ele dizia isso sempre. Deus não quer que você faça além das suas forças. Faça conforme as suas forças. Ah, eu não posso não, então Deus não vai exigir de você não. Mas se você pode fazer, você faça. Tem muitas pessoas que querem tirar 10 na prova, mas não estudam. Entendeu? Quer ser promovido no emprego, mas não tem iniciativa de nada. Quer ser abençoado, mas não tem uma vida de oração, não tem vida de leitura da palavra, só fica prometendo, um dia eu termino a Bíblia, um dia eu termino, às vezes chega na igreja, levanta até a mão, depois some. E não tem comunhão com Deus. Tem deixado a palavra, tem deixado a fé. Então aqui, excelente serviço, você faça. Deus não exige de nós o que não podemos dar, mas também Ele não se agrada de uma entrega medíocre. Pessoas paradas, que diz que isso é a missão do pastor, é a missão do diácono, não minha, e Deus tem chamado você para fazer alguma coisa. Meus irmãos, dedicação total e excelência significa dar o nosso melhor. Você tem dado o seu melhor a Deus? Lá no trabalho a gente pode ser o funcionário do mês. Na escola você pode até ser o aluno exemplo na igreja. O que você tem feito para o Senhor, na casa do Senhor? Lá fora você está com a idade avançada, está cansado, está cheio de doença, mas ainda trabalha. E na casa de Deus, qual é o teu trabalho? Não dá, né? Para a igreja está cansado, não pode, já está velho. Lá fora, só Jesus sabe. Irmãos, Deus, Ele fala aqui de vidas que tem no altar. Dá o teu melhor. Emprega todos os nossos dons, talentos, energia naquilo que nos foi confiado. Deus me confiou um trabalho aqui na igreja, um missionário local, e eu procuro atender, me esforço, peço a Deus misericórdia. Hoje chegamos aqui quase 6 horas da manhã, não era 6 horas ainda, e Deus tem me dado essa experiência, irmão. Eu não estou dizendo para me exaltar, mas eu falo a verdade e não minto. E muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo. Aí o irmão disse assim, pastor, o senhor vem para o matinal? Eu disse, vim para orar, vem. Fica da tarde, toda tarde, nas quarta-feiras, eu dou uma ajuda à minha esposa, ela é dirigente de oração, eu vou lá dar uma palavra. Mas eu notei que o senhor ainda tem tempo para caminhar, você tem que caminhar, meu irmão. Faça conforme as tuas forças. Tem gente que no caminho não tem tempo. Não lê a Bíblia porque não tem tempo. Não ora porque não tem tempo. Tudo isso são desculpas. É você que não quer esse tempo com Deus. Tem que despertar, irmãos. Seja no trabalho secular, veja, no serviço da igreja ou nos cuidados da família, nós somos convidados a fazer tudo para o Senhor. Colossenses 3:23 fala sobre isso. Isso transforma cada tarefa comum em um ato de adoração a Deus. Não fazemos apenas o mínimo necessário, vamos dar o nosso máximo, fazer com toda a força. Jesus Cristo disse, novo mandamento vos dou, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. E a gente não faz isso, irmãos. A gente se dedica às coisas do mundo muitas vezes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes às vezes do que o filho da luz. E a gente precisa se dedicar mais ao Senhor. Deus está falando nessa noite aqui com cada um, irmãos. Qual tem sido o seu nível de dedicação a Deus? Ah, você gosta de pular na hora do louvor. E depois do louvor? O que é que a gente está fazendo para anunciar a palavra de Deus?
Então, meus irmãos, vamos fazer nossas tarefas. Aqui eu quero falar ainda, nesse texto, fala sobre a oportunidade que é agora. Estou indo direto ao ponto. A exortação desse versículo é fazer, mas também a excelência desse fazer, não é fazer de todo jeito, é dar o melhor. Mas em quarto lugar, olha, irmãos, eu e você tem que ter consciência da nossa limitação. Tem pessoas que não se esforçam para parecer com o Filho de Deus, mas é a cara do mundo. Quando chega dentro da igreja, fica até estranho, a cara do mundo. Não tem, não é sal, não salga. Eu sempre lembro de uma coisa, irmão, eu vou fazer uma observação, mas isso aí cada um tem uma visão, interpreta de um jeito. Eu me lembro de uma Copa do Mundo que aquele Ronaldo Fenômeno, ele cortou o cabelo cebolinha. Foi ou não foi? Quem lembra? Só aqui na testa, mas saiu gente assim, ó, cortando o cabelo. Tem gente que imita qualquer coisa, mas não são imitadores de Cristo. Mas não são imitadores de Cristo. Imita o mundo. E sabe o que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidado, nós somos ovelhas do Senhor. A Bíblia diz que nossa luz deve brilhar. E como sal, nós devemos salgar. E a Bíblia diz, lá no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos. Tem crente com piada suja, com brincadeira que não convém, com comportamento que não parece ser um servo do Senhor. Cuidado com isso, haverá cobrança. Mas Deus me entende, mas Deus quer você transformado. Você vem a Cristo e Ele quer transformar. Dá um banho com o sangue do Cordeiro na tua vida. E você é uma nova criatura, irmãos. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Que evangelho é esse que não transforma? Que evangelho é esse que você continua com o costume do mundo? Filmes e tantas outras coisas, séries, que Deus não se agrada, mas você está envolvido no pecado, em densas trevas. Deus está presente aqui, está falando contigo. E muitas vezes o teu relacionamento lá fora é muito mais com ímpios do que com os servos do Senhor. Aqui, meus irmãos, tenha consciência da limitação. Porque na sepultura para onde tu vais, está acabando o meu tempo e o teu também. Tem um hino que diz que a cada passo que eu dou, estou me aproximando de Deus. Quando a gente está fazendo aniversário, a gente está chegando mais perto de Deus cada dia. Sabe, irmãos? E você precisa se preparar. A motivação para essa ação diligente é a consciência da finitude de nossas limitações. Salomão nos confronta com a realidade da morte. E ele chama de sepultura. Para a sepultura onde tu vais. Ontem eu vi, quando eu estava ali pregando um sermão, ali no cemitério, depois eu vi, fui acompanhando, quando o coveiro, os irmãos colocaram aquele caixão, choro, lágrimas, dor da saudade, mas enterra para a sepultura onde tu vais. Acabou, o tempo é agora, o tempo é hoje. Deus está chamando, e Salomão confronta essa realidade da morte, ele chamando de sepultura, o Sheol. Esta não é uma visão mórbida, mas sim um lembrete realista da urgência, do significado da nossa existência. Estamos partindo, irmãos. A tua força já não é a mesma. Os anos estão passando. Pode ir para a academia, pode fazer exercício, mas estamos envelhecendo. Se quiser, posso fazer academia até 100 anos. Eu não sou contra, e é importante isso. Mas isso não vai evitar os cosméticos, né? E puxa a pele de um lado, puxa a pele, tudo isso é importante, faça, fique bonita, fica bonito. Mas a gente está passando o tempo. O tempo está passando. E Deus tem um convite para a gente. A sepultura, para onde tu vais. É a realidade. Quando eu entro no cemitério, todas as vezes, eu fico olhando as lápides e vejo a data de nascimento. 10 anos só, já está enterrado. 15 anos, já está enterrado. Às vezes tem alguém com 90, mas muitos estão indo jovem. E muitos pais estão tendo a experiência de sepultar seus filhos. Muitos avós estão tendo a experiência de enterrar os netos.
Meus irmãos, a vida é um sopro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Prepara-te, Israel, porque você vai se encontrar com Deus. A vida é um sopro. Saber que o nosso tempo é curto e que as oportunidades terrenas têm prazo de validade. Onde está o meu pai, o diácono Abisaí, que está faltando na reunião dos diáconos? Ele não faltava antes, porque agora ele foi convocado e aqui ele não participa mais. Você é chamado, o pastor o chama, às vezes até a dula vem, irmão, se sua foto, você, vou não. Quando morreu, eu não chamo mais. Eu que não vou chamar quem já morreu para trás. Eu só estou chamando porque você está vivo ainda. Você pode até me ignorar, mas você agradeça a Deus que tem um pastor que chama você para ler Bíblia, chama você para orar, chama você para clamar. Agradeça a Deus por isso. Mas também tem uma coisa, quando a pessoa está morta espiritual, não ouve mais nada. Tem a morte espiritual. Não entende isso como importante. Deus está presente aqui, Deus está falando no teu coração. Tem a aparência de quem está vivo, mas está morto. Por isso que não ouve. Acampamento não tem interesse. Fazer o trabalho não tem interesse. Nada é agradável. Aqui a gente passa o dia, faz uma comida, come frutapão, quando traz, o que for. Tudo a gente acha bom, maravilhoso. Para quem ama a obra de Deus. Mas para o crítico vai dizer que nada, vou para aquele lugar não. Tudo reclama. Mas quando estava na bagaceira do mundo, achava tudo bonito. Ainda dizia, eu acho é pouco. Tem uns que até de mulher se vestiam, se pintava, mas agora tudo é incômodo. É necessário você nascer de novo. Meus irmãos, saber que o nosso tempo é curto e as oportunidades estão passando, é bom a gente lembrar disso. Essa consciência nos liberta de ser tão pessoas levianas, desinteressadas pela obra de Deus e nos ajuda a focar no que é verdadeiramente eterno. O nosso investimento, às vezes, é só para coisa desse mundo. Esquece. Eu me lembro que ainda jovem, fui convidado pelo meu pastor para pregar sobre um tema, onde passarás a eternidade? As pessoas pensam, não vou passar minha velhice quando eu me aposentar. Isso fica calculando. Vou fazer isso, vou descansar, vou arrumar mais um dinheirinho, tá pouco. Estou aposentado, mas o negócio da mixaria é grande. Eu trabalho, fica preparando. Agora eu quero dizer uma coisa a você. Você está se preparando para a eternidade? Porque o nosso investimento só está sendo aqui nesse mundo. Esquecendo de se preparar. Quinto e último lugar, estamos encerrando. Meu irmão, o tempo é irreversível. Vou dizer uma coisa a você. Amanhã, você está mais velho um dia. Depois olhar direitinho, você vai ver que a ruga está chegando, os cabelos estão brancos. Pode botar tinta que quiser. Pode. Se esquecer da tinta, ou se vir uma chuva de repente, ou se mergulhar numa piscina, os branquinhos aparecem tudinho. E não tem nenhum problema aqui, não é nenhuma crítica a pintar. Não, ajeite que se ajeite. Mas os branquinhos estão chegando com força. É o tempo. Vê Danilo como já está. Está chegando, irmão. Mas o meu cabelo está pretinho, mas a pele vai ficando já, que nem um maracujazinho, vai ficando já. Tem que trabalhar isso. O sábio encerra essa declaração com a impactante visão sobre as oportunidades perdidas. São irreversíveis. Deus está chamando você hoje e você está dizendo que não pode. Vai chegar um tempo que você vai querer e não vai ter mais força para fazer. A morte é o fim de qualquer chance de agir e planejar e aprender e a crescer neste mundo, viu? Neste mundo. A morte. A janela de oportunidade que temos hoje estará fechada quando ali alguém vai orar pela tua família, pelos que ficaram. Nem por você ora mais. A gente não costuma orar, porque agora é com Deus. O homem pode ser famoso e ter muito dinheiro. Mas quando morrer, nada pode levar. Lembra desse hino? A multidão levará para onde? Mas de lá em diante o caminho é o quê? É com Deus. A gente faz aqui, fechou ali, é com você e com Deus. Cuidado. A aplicação é a seguinte.
Isso nos ensina sobre a minha responsabilidade e a tua. Hoje, o que você tem feito, o que eu tenho feito, a chance de reconciliar-se hoje, a chance de falar com teu irmão hoje, deixa para amanhã, pode ser tarde demais. A oportunidade de servir hoje, o momento de aceitar Cristo é hoje. Amanhã pode ser. Hoje Cristo te quer libertar. Muitas pessoas têm deixado para amanhã. Irmão, não há segunda chance além túmulo. Lembra daquela parábola do rico e Lázaro? O rico se vestia de linho finíssimo, ou não era? Púrpura, comia do bom e do melhor, morre o rico e morre o pobre. O rico foi para o inferno, não é porque era rico, é porque confiava no dinheiro e não confiava em Deus. O pobre foi para o seio de Abraão, não é porque era pobre. Tem muitos pobres orgulhosos, mas era porque era humilde de coração e temia a Deus. É bom que fique claro isso. E chegando do outro lado, enquanto um estava de boa, o outro estava sofrendo com as chamas do inferno. Tem gente que não acredita não, mas a Bíblia não mente. E ele de longe viu Lázaro, que era um miserável, lá de boa, e ele sofrendo. E ele disse para o pai Abraão, pai Abraão, manda Lázaro molhar um pouquinho a minha língua, que eu estou aqui ardendo em chamas. Sabe o que Abraão disse? Lá você teve a oportunidade, ele também. Ele recebeu a eternidade e você ficou debochando de Deus. Quando ele disse assim, não tem mais chance, tem um abismo entre mim e entre você e Lázaro. Quem está lá não passa para cá, quem está aqui não passa para lá. Está esperando o juízo. Aí o rico fez o último apelo. Rico não, agora estava sofrendo lá. Ele disse assim, ó, eu tenho 5 irmãos em casa. E todos são do mesmo jeito. Mande ressuscitar Lázaro para avisar. Porque senão ele vem parar aqui. Eu conheço meus irmãos, só pensa numa coisa do mundo. Tudo dele é mundo, é mundo, é mundo. Ele não é parecido com Lázaro, é mundo. Sabe o que Abraão disse? Não, não, não. Lá eles têm o pastor Samuel. Lá eles têm a igreja. Lá ele tem Moisés, tem os pregadores. Ô Saul, você querendo ouvir ou não, lembre-se que um dia haverá juízo. Deus está falando com você hoje. Você deixa para depois e continua numa vida de pecado. E não vai morar no céu, de jeito nenhum. Pode vir até para a igreja, mas no céu, só lavado e remido no sangue do Cordeiro. É o que diz a Bíblia. Tem muitos púlpitos que não falam mais inferno. Eu lamento muito, mas o inferno existe. Para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que desprezaram as oportunidades que Deus deu. Deus está dando oportunidade a você hoje. Eu sou amigo do Evangelho, não tenho amigo do Evangelho não. Ou você é ou não é. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Eu deixo minha esposa aí. Quem vai, quem leva a tua esposa é Deus, sustenta é Deus. Tu precisa se converter. Irmãos, a mensagem de Eclesiastes 9:10, estou encerrando, é ao mesmo tempo um alerta solene e um convite vibrante para você. Diante da realidade da morte, está chegando. Somos chamados a abraçar uma vida de coragem, uma vida com propósito e uma vida de dedicação a Deus. Vou fazer uma pergunta, você me responde. Você é dedicado a Deus? É? Amém. Você é dedicado à leitura da Bíblia? Já leu quantas vezes hoje? Você deve aproveitar essa oportunidade enquanto você está vivo. Em primeiro lugar, reconhecer as tarefas que Deus coloca nas tuas mãos hoje. Ajuda alguém, irmão. O egoísmo da gente tem sido grande, só pensando na gente mesmo. Haja com prontidão e obediência a Deus. Faça a obra enquanto você pode. Faça o seu melhor, não faça de todo jeito. Maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Faça com dedicação a obra de Deus. Lembrar-se que a vida é curta. Está passando rápido. Você precisa voltar para Deus. E compreenda, no final, que após a morte, acabou a chance. O tempo é hoje e agora. Deus tem falado com você. Deixa essa miséria de vida, de pecado. Deixa esse jogo de azar. Deixa tudo isso que não te pertence. Deixa essa vida de pecado. Deixa! Mas você é teimoso. Vai chegar o dia que não vai ter mais chance. Você está sendo avisado nesta noite. Não é pelo pastor Samuel.
Eu não sei da tua vida, mas é pelo Deus que tudo vê. Se converta enquanto é tempo. O Senhor nos deu ouvidos para ouvir e coragem para agir. Não fique adiando o bem que você pode fazer hoje. Não silencie a palavra de ânimo, alguém que precisa ouvir hoje. Não ignore o chamado de Deus para uma vida com propósito. Deus quer usar você. Aproveite as oportunidades, pois o tempo é agora. Enquanto há tempo, eu quero convidar você urgentemente para se voltar para Deus. Para fazer um acerto com Deus, enquanto é tempo. Se dedique a uma obra. Onde é a sua chamada? Qual a sua área? Não deixe para amanhã o que Deus está ordenando para você começar a fazer. A família, família, né? Eu sei que a família é importante e a gente tem que cuidar da família. Mas lembre-se de Deus quando você pode. Lembre-se. Às vezes a gente está, sem perceber, está deixando a obra do Senhor. Gostaria que os irmãos colocassem de pé nesse momento. Alguém sabe cantar essa música, Eliel? Sabe não, né? Mas essa música fala no final, é de Esdras, um dia tudo vai ficar aqui. A tua cadeira bonita aqui, ninguém pode sentar em casa, ou vou outra sentar, ou vou dar alguém. O teu carro que é só teu, ninguém pega, ninguém toca, vai vender. Na certa, a tua mulher vai vender logo. Aí eu quero ver. Vai vender logo. Não vai trazer lembrança, eu amo muito, tá? Eu vou vender. Bichinho, ó. Tudo vai pagar aqui, irmão. A casa bonita que você reformou, vai ficar também aqui. Tudo vai ficar aqui. E um dia, eu e você estaremos diante de Deus. E Deus vai perguntar, o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com a oportunidade que eu dei a você? Eu mandei você fazer, mas você foi desobediente. 9h, vamos encerrar. Eu quero perguntar, por favor, todo mundo pode baixar a cabeça e fechar os olhos. Está terminando. Terminou. Vou fazer um apelo. E não quero que ninguém venha aqui à frente, não, onde você estiver. Se eu perguntar que essa mensagem que falou o seu coração, todo mundo vai levantar a mão, porque Deus falou com todos nós. Mas eu quero fazer mais pergunta muito mais profunda do que essa. Não olhe de lado, não olhe, não só ore. Porque chegou alguém aqui muito atormentado hoje. E vai sair daqui diferente. Porque Deus falou o seu coração. E a partir de hoje você vai fazer mais na obra, em casa, onde você estiver. Quem sentiu Deus falando com força seu coração, só façam levantar uma mão, que eu quero dizer, Deus abençoe. Deus te abençoe, minha filha, Deus abençoe. Olha quantas vidas, Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deus te abençoe. Deus fala conosco. Seja mais diligente, seja mais atencioso para alguém que vive te ajudando direto. E você não consegue fazer nada. Deus está presente nesse lugar. Várias vidas levantaram as mãos, não precisa anotar não, é com você e com Deus. Vou fazer uma pergunta mais séria ainda. Você que se afastou-se de Deus, quem sabe entrou na cachaça, quem sei lá, entrou em vício e agora está distante de Deus. E nessa noite Deus está te chamando de novo, mais uma vez. Não sei qual foi o motivo que você se afastou de Deus. Você quer voltar hoje? Faça um sinal com sua mão, não precisa vir aqui à frente não. Só se tiver alguém afastado, entendeu tudo. E Deus está chamando você, tirando você do mundo. E quer dar a você vida nova. Quem é você? Deus está falando contigo. Você quer entregar sua vida a Cristo? Eu quero, pastor. Eu me afastei mesmo. Eu fui rebelde. Mas Deus tem me dado a oportunidade. E nesta noite eu entendi tudo. E eu quero me voltar para Deus. Quem é essa pessoa que tem coragem? Tem coragem, né? Não é prometendo geladeira, nem carro, nem casa. É vida no altar. Alguém nesta noite que entendeu essa chamada. E a partir de hoje sua vida já não é a mesma. Porque Deus falou no teu coração. Alguém quer publicamente manifestar isso? Sou eu, pastor. Não precisa vir aqui à frente. É só contigo e com Deus. Em nome de Jesus. Quem é você? A Bíblia diz, todo aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, porque Deus está vendo tudo aqui. Mas quem me negar diante dos homens, também eu negarei. Você crê na palavra? Creio, pastor. Você quer se entregar, voltar para Jesus hoje? Faz um sinal. Você sabe quanto se afastou. Está distante de Deus. Está na hora de você voltar. Quem é que tem coragem?
Sou eu, pastor, essa palavra é para mim. Faça um sinal. Alguém? Se não há, que Deus lhe dê outra oportunidade. A palavra de Deus não volta vazia. Obrigado, meu Deus, por mais um culto de oração, de louvor, adoração, proclamação da palavra. Obrigado, ó Deus, porque tua palavra não voltará vazia, mas vai fazer um efeito tremendo, ó Pai. Porque, ó Deus, a oportunidade o Senhor tem dado, ó Pai. Tem dado uma, tem dado duas. Quantas oportunidades o Senhor tem dado a este homem, a esta mulher? E muitas vezes a esse jovem que continua desobedecendo, continua investindo no mundo, continua na mentira, continua com amizades que não te agradam, Pai. Continua fazendo o que não está te agradando, um pecado. Mas a mensagem foi anunciada, Pai. Obrigado, Deus, porque na IBT o púlpito deve ter um arauto do rei, que anuncia a tua verdade, ó Pai. A tua palavra, ó Deus. Porque a tua palavra passará o céu e a terra, mas ela não pode passar. Tudo que vier na tua mão para fazer, faça. Louvado, exaltado seja teu santo nome. Leva-nos em paz para nossos lares. E que seja uma noite de decisão ao teu lado. É a nossa oração com gratidão. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito, seja sobre nós, nossos vizinhos, todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos.